E aí, vamos falar de UX e UI e o impacto que elas trazem em resultados de alto nível? Mas antes, pra gente falar de UX e UI em 2025, a gente tem que falar na mudança do comportamento do usuário. Hoje, o usuário ele não quer só funcionalidade, ele quer fluidez, ele quer contexto, ele quer ser entendido sem querer explicar algo para você entender, mas ele quer ser entendido. Mas, mais do que isso, ele quer que a experiência digital traduza os valores da marca que ele está visitando. Em 2025, a gente está lidando com um consumidor que ele tem baixa tolerância a fricções, ele espera respostas em tempo real, ele decide em segundos se ele abandona uma jornada ou se ele continua naquela jornada, e ele julga as marcas muito mais pela experiência do que pela promessa que é feita para eles. Essa experiência digital deixou de ser um diferencial. Ela é hoje o principal ponto de conversão ou de abandono que um usuário tem com sua marca. Portanto, se antes UX e UI eram coisas do time de produto, hoje eles são decisões muito importantes do negócio e que envolvem a alta liderança. Então você, CMO, você, líder de marketing, precisa entender isso de uma vez por todas. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui alguns dados que você, CMO, vai se impressionar. Eu vou dar uma coladinha neles para passar para vocês. Um relatório da Forrester mostra que cada $1 investido em UX bem feito pode trazer até $100 de retorno. Outro dado relevante: 88% dos usuários afirmam que não voltam a um site depois de uma experiência ruim. E esse daqui importa muito para você, CMO. UX impacta diretamente CAC, LTV e taxa de conversão. Não é mais sobre telas bonitas. A gente está falando de eficiência de jornada. É sobre você tirar essas barreiras invisíveis do caminho da receita. Falando mais diretamente agora com você, líder de marketing, CMO, por mais que você não precise dominar tecnicamente UX e UI, tem alguns pontos que você precisa entender sobre o que está moldando o futuro dessas duas frentes. E eu vou contar alguns deles aqui para você. O primeiro deles é o design modelado por comportamento. Então é importante você entender que hoje a gente não está mais desenhando telas. A gente está moldando reações do público. A neurociência e a psicologia entraram de vez no design. Então tudo que é produzido hoje envolve, por exemplo, dopamina, fadiga visual e até padrões de leitura do público. O segundo ponto é o UX preditivo, ou seja, é a gente conseguir antecipar comportamentos do público. Com o uso de dados e inteligência artificial, a gente consegue entregar sugestões, atalhos, experiências para o usuário antes mesmo do clique. O UX que adivinha o que o usuário quer é o novo ouro. Anotem isso daí. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui são as microinterações como fator de retenção. Animações, respostas táteis, feedbacks interativos, tudo isso tem impacto direto no engajamento, porque eles comunicam cuidado, tecnologia, fluidez, tudo isso sem dizer uma palavra, só na base da experiência. Vamos falar também de design inclusivo e acessível. E aqui é importante dizer, óbvio, temos que dar acessibilidade para todo mundo, mas a gente está falando de estratégia aqui também, então não é só mais um tema de compliance, a gente está falando também de estratégia de mercado. Marcas que possuem páginas, sites com acessibilidade, obviamente alcançam mais pessoas, impactam mais pessoas, conseguem gerar mais conexão com o público, principalmente o público que precisa de acessibilidade, e aí, obviamente, consegue gerar essa conexão e vender mais. O último ponto que eu quero trazer aqui dentro dessas frentes, que eu quero que você, CMO, fique de olho, é sobre a ética no design mesmo. Hoje, com a experiência que as empresas têm, que as marcas têm, é uma linha muito tênue entre você utilizar disso para mostrar os diferenciais da sua empresa e da sua marca e você manipular o público. Ao mesmo tempo, as pessoas estão muito vacinadas quanto a isso. Então, se o público perceber que você está tentando manipulá-lo, eles vão penalizar a sua marca e aí é algo que é muito difícil de reverter. Queria falar um pouquinho agora sobre essa interseção entre marca e experiência. Lembre-se que toda experiência é branding. A fonte que você escolhe para o seu site, as cores que você escolhe, a velocidade do seu site, onde vai ficar CTA, Call to Action, botão de clique, tudo é experiência e toda experiência é branding. Cada ponto de contato do usuário com a sua marca conta uma história, a história da sua marca. A pergunta que fica é, a história que está sendo contada, ela está alinhada com o discurso que você promete? Não, Gabriel, isso eu sei, mas por que você está falando isso aqui? Porque UX e UI são a tradução visual do seu posicionamento. Dando um exemplo bem direto aqui, não adianta você dizer que a sua marca é inovadora e se move com a velocidade do mercado, quando o cara entra no seu site, tá tudo travado. Percebe que não casa. O que eu quero dizer com isso tudo é que você talvez não precise dominar tecnicamente as ferramentas de construção da página, do site, psicologia de todas as cores, apesar que é muito interessante você estudar essa parte de psicologia, eu recomendo. Mas você precisa incluir UX e UI como uma parte estratégica importante nas decisões que você toma para o seu negócio. Por exemplo, integra os seus dados de UX aos KPIs do seu negócio. Ou então priorize testes AB para você entender como o público está se comportando no seu site, o que está acontecendo, como está sendo essa jornada.
E entenda que quando a gente fala de branding, a gente tá falando de tudo. A gente tá falando de experiência. Olha pra performance, olha pro resultado. Mas se você também quer olhar pra valorização da sua marca, como ela é vista, você também precisa olhar pra UX e UI. Afinal, o que adianta? Você ser consistente em diversos outros pontos, mas quando a pessoa entra no seu site, entra na sua página, entra na sua landing page, ela trava, ela não tem fluidez, não faz sentido, ela não é coerente. Isso faz com que todo o seu planejamento vá pro lixo. E uma outra coisa que é muito importante, falando nessa parte, eu já falei, né, de velocidade, mas CMO, líder de marketing, você que tá com seu time de desenvolvimento, com seu time de UI, seu time de UX, se lembre sempre de valorizar o tempo do seu usuário. Se hoje a sua página travar 2, 3 segundos, é o bastante para dispersar e perder aquela pessoa, aquele potencial cliente. Deixa eu adivinhar. Você tá lembrando agora, né? Daquela página que você viu travar um dia e você não deu a importância necessária, ou daquela outra que você viu que não tava tão fluida e agora você entendeu a importância da fluidez? Calma, é normal. Saindo desse vídeo, vai lá conversar com o time para você otimizar isso. E se lembre que se você não otimizar, você tá deixando dinheiro na mesa. E se você precisar de ajuda para concluir esses processos, não tem problema, você pode contar com a Layup. Para nós, UX e UI não é só design bonito, é crescimento e estratégia. Para conversar com um de nossos especialistas, é só clicar no link da descrição.